Desde a década de 1980, o Congresso dos Estados Unidos começou a concentrar esforços na deportação de imigrantes acusados de crimes. Foram aprovadas leis que ampliaram a autoridade do governo para deter imigrantes durante os 2 mandatos de Ronald Reagan. Desde o período de Ronald Reagan, é fato que imigrantes ilegais e até mesmo imigrantes legais que estão em processo ainda de imigração, que cometem crimes, são muito mais factíveis a serem deportados dos Estados Unidos, né? Durante momentos probatórios e principalmente aqueles que não têm papéis. Esse movimento vai se intensificar, principalmente porque cartéis, principalmente mexicanos e hondurenhos, criaram células de tráfico humano nos Estados Unidos, e essas células criaram situações onde a criminalidade, as drogas e todo um setor à margem da lei está sendo desenvolvido utilizando mão de obra ilegal, utilizando tráfico de pessoas. Trump cria projetos, e principalmente talvez o mais importante, que é aquele que compara os cartéis de drogas a organizações terroristas, que dá até mesmo o poder de retirar liberdades civis para presos terroristas, né? Então, na prática, é uma maneira mais firme de colocar também todas as agências governamentais, não só os departamentos WICE, né, o Departamento de Imigração, mas outros departamentos contra a imigração ilegal e contra os cartéis. Há confusão e desespero na fronteira com o México. Jaime pede ajuda, mas sabe que agora a situação é crítica. Ya que estamos aqui, que nos dejen pasar, que por favor, con todo el trabajo que hemos pasado en el camino, que nos deje entrar a su país para uno superarse en la vida y ser alguien. Esta mulher chora após seu pedido de asilo ser cancelado com Trump no poder. Ela tem 48 anos, não sabe o que fazer e pede que o republicano tenha compaixão de todos. Que tenga compasión y lo deje cruzar, que lo dé un apoyo, que los apoye, que de verdad venimos sufriendo, con 6 meses de sufrimiento. A colombiana perdeu as esperanças. Ya no sé qué va a hacer con mi vida aquí en adelante. Autoridades de fronteira dos Estados Unidos fecharam o programa de entrada legal do ex-presidente norte-americano Joe Biden, como explica o correspondente internacional Eliseu Caetano. Conhecido como CBP One, o programa havia permitido a entrada legal de centenas de milhares de imigrantes a partir do agendamento de horário em um aplicativo. Agora, esses agendamentos existentes foram cancelados. Isso de acordo com as informações oficiais divulgadas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras daqui dos Estados Unidos. Então, em 2020, foi criado esse sistema pelo Joe Biden de imigração, né? Tentando justamente o quê? Que acabasse com as travessias ilegais da fronteira. Então, aquelas pessoas que vinham da América do Sul, Venezuela principalmente, onde pedia seu asilo, eles criaram um aplicativo, SBP One, onde você fazia um agendamento com a autoridade imigratória ali na divisa com o México, né? No qual ele tinha um processamento de 1.500 agendas, mais ou menos por dia, quase 1 milhão ano, né? Com isso, o cidadão pediu o seu asilo ali e é analisado automaticamente, naquele momento, instantaneamente, melhor dizendo, e depois adentrava os Estados Unidos. Agora, com isso, Donald Trump encerrou isto, por quê? Ele está declarando guerra a esses países inimigos. Ele não quer imigrante ilegal, por exemplo, Venezuela. Agora não tem mais o aplicativo. A pessoa terá que entregar esse pedido de asilo e será uma ordem natural de ordem de entrega de documentos será analisado. Com isso, ele tenta frear hoje a entrada desses imigrantes. Para os republicanos, deportações em larga escala são necessárias após milhões de imigrantes adentrarem ilegalmente o país durante a era Biden. É difícil determinar como será este processo de deportação em massa, justamente porque, apesar de os imigrantes terem entrado nos Estados Unidos de maneira ilegal, existe muitas vezes uma questão daquilo que a gente chama de devido processo legal, da forma como isto será tratado.
Mas o fato é de que, baseado naquilo que aconteceu no governo de Barack Obama, que foi um dos que mais deportou estrangeiros, o fato é de que nós devemos esperar aí uma efetiva ação no sentido de que aqueles que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos e que foram identificados sejam de alguma forma retornados aos seus países. E obviamente que o governo Trump vai particularmente forçar os países que enviaram esses imigrantes a pagarem a conta, não é, do retorno deles para suas fronteiras e para suas origens. Havia cerca de 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos em situação ilegal ou com status temporário no início de 2022, de acordo com uma estimativa do governo dos Estados Unidos. Mas alguns analistas agora colocam esse número entre 13 e 14 milhões. O presidente Donald Trump ele quer fazer uma deportação em massa hoje dos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Estima-se que tenha 11 milhões de imigrantes ilegais. Alguns especialistas dizem que chega a 13. Mas para que ocorra na velocidade que ele quer, ele está utilizando uma lei de 1798 que diz que os Estados Unidos, quando estiver em guerra com outro país, poderá deportar sumariamente o imigrante ilegal. Porém, os Estados Unidos não encontram-se em guerra com ninguém. Mas ele está usando o argumento que, por conta do narcotráfico, do terrorismo, isso seria uma espécie de guerra nos dias atuais. E por conta disso ele poderia fazer essa deportação. Nós vamos verificar que esse argumento utilizado por ele vai criar sim uma grande briga nos tribunais. Alguns tribunais, eu creio que a maioria, por mais que tenha republicanos, não vai acatar esse argumento dele, pois a legislação é muito precisa, estabelecendo que estarem em guerra. Não dá um condão de interpretar que seja outro motivo maior, como narcotráfico. Então, os Estados Unidos terá que declarar guerra a alguns países. E basicamente vai ser a Venezuela, Cuba, Nicarágua e por esses países, por exemplo. Trump mostrou as frentes em que pretende atuar. Durante a cerimônia de posse estavam os líderes das gigantes de tecnologia. Trump tem se aproximado das empresas do setor desde a campanha. A questão das Big Techs é de extrema importância para os Estados Unidos, porque nós entendemos, e os norte-americanos têm muito claro isso, de que um dos elementos principais da relevância norte-americana, da sua importância global, está diretamente ligada à questão tecnológica. Justamente pelo fato de que a questão tecnológica é responsável, em primeiro lugar, por ganhos maiores da população. Os setores de tecnologia, como são exportadores de tecnologia, como eles são exportadores globais, e isso tem aí um impacto positivo sobre a mão de obra, uma vez que ela é mais qualificada e ganha mais, os Estados Unidos entendem que tem aí uma capacidade muito superior aos seus concorrentes. E é por essa razão que Trump vai enfatizar e tem enfatizado a importância de dar a estas Big Techs a necessária capacidade e a necessária capacitação para se manterem numa posição de liderança global. Afinal, o avanço tecnológico é o elemento principal de um crescimento econômico e também da manutenção da hegemonia norte-americana. A Amazon e a Meta estão entre as empresas que fizeram doações para a posse de Trump. Cada um doou $1 milhão. Já Elon Musk gastou mais de $250 milhões para ajudar a eleger Trump. Um outro ponto fundamental é que a participação do governo americano com as Big Techs, ela não fica apenas ao mundo virtual, ao mundo de compras virtuais de redes sociais. A participação de empresários como Elon Musk e Jeff Bezos vai muito além disso. Quando Donald Trump fala sobre ampliar as fronteiras dos Estados Unidos, ele não está falando de territórios como o México, a Groenlândia. Ele está falando do espaço, ele está falando de Marte. Ele está falando de uma nova corrida espacial, aonde os Estados Unidos entendem que já tem uma força militar espacial, existe a United States Space Force, que eles precisam voltar para a Lua, eles precisam pesquisar a Lua, eles precisam colocar o homem em Marte, eles precisam colonizar Marte. Os Estados Unidos
precisa ser o grande descobridor do universo, de fora da Terra, e isso vai gerar riqueza e poder para os Estados Unidos e as suas empresas. De acordo com analistas, as Big Techs aceleram o passo para se estabelecerem mais à direita do líder republicano. Essa questão das Big Techs hoje estarem mais à direita começou antes, na verdade, da eleição do Donald Trump, quando o Elon Musk ali começou a tirar a checagem em relação às chamadas fake news. E por que disso? Porque naquela época havia uma grande crítica dos usuários que simplesmente discordava da opinião de alguém. Por causa do grupo de checagem, falava que era uma fake news, estava inventando uma mentira, mas não, na verdade era simplesmente uma discordância. E por conta desses argumentos, e ainda Donald Trump vem falando o quê? Que é necessário estabelecer a liberdade de expressão, ou seja, as pessoas pode falar o que bem entender, no entanto, tem sua responsabilidade. E não pode ser retirado sumariamente essas opiniões. E por você não concordar de algo, não quer dizer que é uma fake news. Agora nós verificamos a Meta também aderindo a isso. E por que isso é extremamente importante? Porque a partir do momento que se manter essa checagem, tentar entrar num embate fortemente com o Donald Trump, com certeza comercialmente não seria muito bom para essas empresas. E além do que, pode existir alguma ordem executiva, que seria o equivalente ao decreto presidencial aqui, limitando o trabalho dessas empresas. Então, poderiam perder rendimentos por meio de decretos. Nesse aspecto, então, essas empresas já começaram a se alinhar, antecipar de um possível ato executivo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que poderia limitar a atividade dessas empresas. Especialistas falam ainda que o governo Trump deve ser marcado por uma maior influência das Big Techs nas políticas do país. Mas o reflexo dessa aliança deve se concretizar não só no país norte-americano, como no mundo inteiro e certamente no Brasil. Desde o início do século já estava muito claro que as Big Techs haviam se transformado em um novo poder. O poder da informação, o poder da tecnologia, o poder dos dados e agora o poder das inteligências artificiais. E esse poder, essas grandes empresas, estavam basicamente batendo cabeça com governos do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos. O limite aonde essas empresas têm poder e o limite até onde o Estado tem poder, dentro da vida humana, era um grande problema, uma grande confusão. Agora, Donald Trump tem uma visão positiva dessas empresas. Tal como na década de 80, ele enxerga as Big Techs americanas como um instrumento de projeção de poder do Estado americano, um instrumento de influência diplomática, um instrumento de poder econômico, um instrumento de tecnologia e um instrumento que é capaz de, indiretamente, ampliar os braços do Estado americano. Há muitos questionamentos sobre esse laço, como conta o repórter da Jovem Pan em Washington, Eliseu Caetano. Após anos de tensões, que chegou à suspensão de Trump das principais redes sociais americanas em 2021, líderes das Big Techs direcionaram sua estratégia para se alinhar ao presidente eleito. Para os cientistas políticos, por trás dessa mudança estão motivações financeiras, políticas e estratégicas. Com as principais companhias de alta tecnologia do mundo, inclusive com chinesas também, é muito interessante. Isso me parece uma nova maneira de se fazer política internacional, a partir de um governo como o governo norte-americano. Se utilizar dessas ferramentas para poder projetar as suas intenções, as intenções do povo norte-americano e também do governo Trump no sistema internacional. Isso tem quase uma tentativa de domínio de corações e mentes. É uma questão ideológica essa também, cultural. Mostrar o way of life norte-americano a partir das Big Techs, a partir da área do serviço, da alta tecnologia, porque isso atinge os 8 bilhões de habitantes desse planeta diariamente. Então é uma estratégia interessante, não posso negar, o governo Trump ter se aliado a essas empresas de tecnologia, que são empresas que produzem o quê? Produzem imagem, informação, possibilidades de negócios, mas elas produzem também, elas reproduzem interesses, não podemos negar, do governo Trump. Isso é importante que fique claro. O governo Trump terá, com esses aliados, com essas Big Techs, um vetor de levar para os 4 cantos do mundo a sua visão sobre economia, sobre mundo, sobre como fazer negócios. Então isso vai ser um instrumento muito forte nas mãos da administração Trump.
Trump, nesse início de mandato, também abordou um assunto polêmico. O presidente repetiu ameaças de retomar o controle do Canal do Panamá na América Central, além de falar sobre a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. De todos os elementos que Trump mencionou, na questão da anexação do Canadá, que se Putin não fizesse, nós chamaríamos isso de invasão, mas na questão da anexação do Canadá, da compra da Groenlândia, não há dúvida de que no discurso dele, o primeiro elemento que ele enfatizou, sem dúvida, foi o Canal do Panamá, porque afirma que o canal está indiretamente atualmente sob o controle dos chineses. E com isso ele entende que poderia ser eventualmente afetado o nível e a capacidade de comércio internacional dos Estados Unidos e até mesmo do ponto de vista militar, uma vez que navios militares circulam também pelo canal. Então, o que nós observamos é que estas bravatas de Trump são relevantes, elas são importantes, porque pretendem aí, de alguma forma, criar, dentro do contexto internacional, a ideia de que os Estados Unidos pretendem atuar como efetivamente tem feito ao longo da história, mas agora de uma maneira muito mais incisiva, como potência hegemônica. Este vendedor que trabalha na praia fala que não sabe o porquê os Estados Unidos querem fazer isso e pede respeito. Bueno, yo como mexicano pienso que la verdad pues está mal, ¿no? Ya que pues es un país vecino de nosotros que siempre se está queriendo meter o involucrar con nosotros los mexicanos, y como mexicano yo pienso que nosotros pedimos respeto y que no se meta con nuestro país, ¿no? Porque... O republicano mexe com o mundo inteiro. O que se vê agora neste segundo mandato é que a maioria dos países aguarda com mais calma e otimismo o governo de Trump. Mesmo com pontos polêmicos, o mundo coloca uma lupa no mandatário e espera que o caminho no poder seja realmente importante para todas as nações.